a terceira fase da live do professor Paulo. Só um pouquinho, que deu um crepe aqui. Tem um pessoal entrando aqui e outro saindo. Então, vamos lá. Boa noite a todos, a gente começa a gravação agora, tá? Já começou a gravar. O professor Ricardo já está com a sua apresentação. Eu só queria lembrar a todos que o certificado será emitido um só, depois que nós conseguirmos fazer o levantamento das 3 lives. E vai ser um certificado único. Quem assistiu só o primeiro, quem assistiu o primeiro e o segundo, quem assistiu só o terceiro, ou quem assistiu os 3, tá certo? O encaminhamento será feito via e-mail, por isso há uma necessidade de vocês colocarem de forma correta o e-mail, certo? Tá? A gente agradece, nós queríamos também agradecer a disponibilidade do professor Ricardo em fazer esse trabalho e deixar disponível para vocês, a gente também está aprendendo junto com ele. E gostaria de lembrar uma coisa, enquanto coordenação de curso, aí eu vou pedir apoio para o pessoal do colegiado que está aqui, a professora Karen, o professor Gilson, eu gostaria que vocês, que fazem o presencial, estejam atentos às novas legislações que estão sendo encaminhadas, às mudanças de perspectiva do nosso processo de educação à distância, né? Agora nós temos uma edição do Diário Oficial de hoje, uma portaria número 544, aliás, de ontem, né, saiu hoje, da União, onde recomenda que todas as universidades federais façam os cursos presenciais à distância. Nós ainda estamos, por enquanto, com uma ordem de serviço para iniciar a partir dos 60 dias, que vence no dia 18 de julho, né, começando de uma maneira mais branda, mas provavelmente nós vamos ter uma recomendação de retomarmos todas as disciplinas à distância, inclusive aquelas que têm uma certa dificuldade, como práticas de campo, geologia e cartografia, tá? Então, a gente queria chamar a atenção para vocês ficarem antenados nessa questão, tá bom? Então, agora, a partir de agora, os endereços de vocês corretos, nomes e turmas. Professor Ricardo, roubei 3 minutinhos de você, pode começar, bom trabalho. 67 pessoas. Ricardo, pode começar. Oi, estão ouvindo agora? Sim, agora sim. Acho que estava desconectado alguma coisa aqui. Tá, então, boa noite a todos. Vamos ver se a gente consegue hoje finalizar o mapeamento, né? Na semana passada o programa meio que deu uma travada, deu alguns problemas. O mapeamento, ele sempre envolve uma série de questões, de detalhes, né? Que são bem minuciosos e que às vezes eles vão fazer toda a diferença no mapeamento. Então, algumas questões principais que eu quero trabalhar hoje são relacionadas com utilizar um pouquinho o banco de dados e também com gerar algum tipo de mapeamento temático. Então, eu tenho alguns dados aqui que são do ITCG, que é o mapeamento geomorfológico do estado do Paraná, e esse mapeamento, ele traz uma série, ele tem uma tabela de dados, de atributos, que ela é bem completa, então ela serve para que a gente faça aqui algumas tentativas. Então, quando a gente tem o ArcGIS aqui aberto, a primeira coisa sempre que é importante é salvar o projeto aqui, né? Então, a gente salva com mapa geomorfológico do Paraná.
Então, a gente vai salvar ele sempre naquela sequência de pastas que a gente criou anteriormente. Minha base cartográfica, projetos. Então, eu já tenho meu projeto salvo. Agora, o próximo passo, eu vou trabalhar com a questão do datum. O datum ele é importante porque ele é o sistema de coordenadas. Então, ele está escrito novo projeto aqui vazio e ele está utilizando o WGS84, que é o sistema global. Como eu estou utilizando um dado mais localizado, que é do estado do Paraná, eu vou mudar isso aqui para CIRGA 2000 na zona UTM 22 Sul. Aí, agora ele está adequado aqui aos dados que eu vou carregar ele, que são os dados do relevo do estado do Paraná. Então, sempre lá o arquivo do formato shapefile, que é a representação gráfica, eu mando adicionar, e pronto, apareceu lá, então, o mapa do estado do Paraná, o mapa geomorfológico. Então, eu poderia aqui alterar o nome, caso fosse necessário. Vamos mudar ele aqui, porque a gente vai trabalhar com os compartimentos morfoesculturais. Então, a gente pode alterar, renomear, clica aí com o botão direito, compartimentos morfoesculturais. Que é essa compartimentação clássica que a gente tem lá do MAC, separando ele nos planaltos, na planície litorânea e na Serra do Mar. Então aqui, como meus dados eles não têm aquela extensão PRJ, ele apareceu para mim um globinho aqui com uma interrogação, eu tenho que dizer para ele que o dado aqui é CIRGAS 2000 da zona UTM 22 Sul. Então, esses dados, vejam, a gente tem toda a compartimentação do relevo do estado, e ela não é assim marrom, né? A gente teria que classificar isso. Então, uma maneira de a gente fazer isso, é a gente clicando com o botão direito aqui, a gente pode ir na tabela de atributos, e ver o que tem lá nessa tabela de atributos, quais são os atributos que estão colocados aqui à disposição para que a gente possa trabalhar. Então, esse banco de dados, ele é muito importante, são essas informações que vão possibilitar que eu extraia informações ou não do meu mapeamento. Então, quanto mais dados eu tiver, logicamente que eles têm que estar adequados a um objetivo. Por exemplo, aqui a gente tem dissecação, o tipo dos topos, das vertentes, vales, a nomenclatura, o código ali das unidades. Então, o que a gente poderia fazer aqui, por exemplo, é criar uma nova camada. A gente sabe que se a gente pegar a altitude máxima e a altitude mínima e diminuir um valor do outro, a gente tem o gradiente. Então, eu poderia criar aqui uma nova coluna, que é a coluna de gradiente. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que clicar aqui com o botão direito e eu tenho que começar a edição dos polígonos. Então, para editar, eu vou aqui em alternar edição. Vejam que em cima ali na barra de ferramentas, onde tem aquelas pastas e tem um lápis lá, aqui nessa posição, ele tem aqui essas informações que elas estão desativadas. Quando eu coloco, ele possibilita aqui uma série de edições. Então, a gente volta lá na tabela de atributos, e agora ele possibilita que eu crie um novo campo. Eu tenho aqui, em cima, uma calculadora de campos. O que essa calculadora faz? Ela trabalha com esses dados que é a minha tabela de atributos no meu banco de dados. Então, se eu clicar em cima dela aqui, eu posso fazer uma série de operações algébricas, operações matemáticas. A gente vai fazer alguma aqui que é mais simples. Então, o nome do meu novo campo vai ser gradiente. Então, esse gradiente, eu vou querer que ele tenha só valores de números inteiros. Quando eu tenho aqui o comprimento do campo, é o tamanho desse número. Então, se eu coloco lá 10, aqui na precisão, é o tamanho dos números que vão ter. No comprimento da saída de campo, são 10 algarismos. A precisão é quantas casas ele está após a vírgula. Como é número inteiro, não tem aqui após a vírgula. Eu poderia mudar ele aqui para número decimal real. Aí ele abriu o campo aqui para mim alterar quantas casas decimais eu quero ali utilizar. Então, a gente vai colocar ele como número inteiro, para trabalhar com
o gradiente aqui vai ser melhor, como ele está numa escala que é uma escala pequena, esse mapeamento do relevo, então a gente não vai ter números decimais, né, em curvas de nível. Então, aqui onde eu tenho a expressão, se eu clicar aqui nesse campo, eu posso escrever lá altitude, ele vai aparecer para mim as colunas. Então, a coluna que eu tenho, altitude 1, que é a altitude máxima, menos a altitude mínima, altitude M. Dou um OK. Então, vejam, ele está me dizendo que tem um erro aqui. Esse erro, provavelmente, ele está na tabela. Eu não tinha nem visto isso. Então, se essa tabela da base de dados ela tem algum tipo de problema, ele está dizendo que no campo água não tem os valores de altitude. Cadê aqui? Altitude. Aqui. Então, água, ele está aqui como corpos d'água. Então, eu vou... Logicamente que nem todos os rios vão estar a nível 0, mas como a gente não tem essa indicação, essa tabela não foi construída de maneira adequada, a gente vai substituir esses valores aqui e vai colocar 0 só para que a gente possa fazer esses cálculos. Então, quando a gente faz alguma incoerência aqui na tabela, a gente acaba tendo esse tipo de problema. Então, alterei ali os dois campos e vou tentar fazer de novo essa operação. Volto lá na calculadora de campos. Aí abriu a calculadora. Então, vou criar um novo campo, gradiente. Número inteiro, coloco lá de novo, altitude máxima. Menos altitude mínima. E OK. Ele ainda tem algum erro na tabela. Vamos tentar colocar ele como número decimal. Tá, ele está dizendo que tem uma palavra no campo, aqui é onde deveria ter altitude. Aqui, ó. 0, 0, 0. Então, eu vejo, quando naquela primeira aula, é importante ter sempre uma metodologia de como esses dados eles são preenchidos para não gerar esse tipo de problema. Então, volto lá na calculadora novamente. Gradiente, número inteiro, altitude máxima, menos altitude mínima. Tá, agora parece que ele deu certo. Então, agora ele apareceu aqui quais são os valores do gradiente. Então, ó, os corpos d'água aqui, eles estão com um valor errado, né? Teria que ter a altitude exata desses corpos d'água, que não são todos que estão ao nível do mar. E aí ele criou toda essa tabela aqui com esses gradientes. Então, esses gradientes são valores quantitativos. A gente poderia criar um outro índice qualquer. Por exemplo, se fosse dados de população, poderia criar um índice de densidade populacional. Número de habitantes dividido pela coluna área. Então, eu teria que ter aqui uma coluna número de habitantes e uma coluna com o tamanho da área de cada um dos polígonos. Então, esses dados que eu criei aqui agora do gradiente, eu posso representar eles na representação aqui do mapa, quando eu vou lá em simbologia. Então, eu venho aqui com o botão direito em propriedades, simbologia, e aqui o preenchimento está como símbolo simples, eu vou alterar esse preenchimento para símbolo graduado, que aí ele vai trabalhar com números, com valores quantitativos. Então, lá, tem o nosso campo que a gente criou, gradiente, eu posso escolher aqui o número de classes, eu vou deixar 5 classes. Dependendo da metodologia, do intervalo entre esses valores, eu poderia criar outras classes. E aqui o modo de apresentação. Então, vejam, todas essas informações aqui são relacionadas com cartografia temática, né? Então, com essa distribuição das classes, qual o método que eu vou utilizar? A gente vai utilizar o método aqui de colocar intervalos iguais. Então, veja, ele criou aqui toda uma escala e aparecem com
os intervalos iguais. Se eu achar que esses valores aqui não são valores adequados, eu poderia vir aqui e alterar qual que é o valor inferior, o valor superior. A gente vai deixar ele assim porque a gente tem o tempo meio curto, né? Então, vejam, agora ele aparece para mim quais são essas classes. Então, eu já tenho uma apresentação um pouco melhor. A gente fez com dados que são dados quantitativos. Se eu tenho dados qualitativos, o mapa que a gente está pretendendo trabalhar aqui e finalizar ele é um mapa que mostra a compartimentação do relevo do estado do Paraná. Então, eu volto lá em propriedades e vou alterar aqui. Em vez de graduado, eu vou trabalhar com dados qualitativos agora, né? Por categorias. E o que eu vou utilizar agora aqui são as unidades morfo-esculturais. Escolhido lá, eu posso classificar elas aqui. Então, apareceu para mim corpos d'água, planícies, primeiro planalto, segundo, Serra do Mar, e o terceiro planalto aqui nessa classificação, ele aparece com 2 compartimentos diferentes, provavelmente pela diferença da geologia. O que eu vou fazer? Para que não apareça duas vezes ele no mapa, eu vou segurar o CTRL e vou fazer com que os dois eles formem uma única classe. Então, eu vou mesclar aqui essas categorias, pronto. Agora eu tenho o terceiro planalto ali como uma única classe. As cores aqui são cores, são cores que não são adequadas, né? Usando lá os princípios da cartografia temática, eu teria que ter cores que fossem diferenciar essas áreas, né? E aqui onde eu tenho todos os outros valores, eu posso desmarcar ele aqui ou até excluir esse valor aqui, porque ele não vai ser representativo para mim, né? Aí as cores, a gente pode escolher aqui vários gradientes de cores. Mas como que a gente vai fazer para escolher essas cores? A gente pode seguir algum manual de cartografia geomorfológica, ou a gente pode copiar essas cores de algum outro mapeamento. Então, esse sistema de cores que é representado aqui, ele tem um sistema que é chamado de RGB. Ixi, não sei o que houve aqui, que o mapa parece que travou. Ele tem um sistema de cores que é chamado de RGB e tem um outro sistema de cores que ele tem uma série de outros. O que acontece com esse sistema de cores? Eles têm valores. Então, esses valores... vamos ver se ele vai abrir. Abre. Então, esses valores da cor aqui, por exemplo, de cada uma dessas categorias... Tá? Eu posso modificar eles aqui, né? Então, eu poderia ter uma cor adequada aqui para os corpos d'água, que seria o azul mesmo, né? Então, venho aqui no preenchimento simples e vou deixar ele com uma coloração aqui para... Ok. Para as planícies, eu poderia copiar isso de algum outro mapa. Então, aqui onde eu tenho a cor, eu posso vir lá embaixo e escolher a cor. Vejo, aqui eu tenho o sistema de cores HSV e um outro sistema que é o RGB. No HSV, ele tem aqui um valor de ângulo, um valor de porcentagem e mais um segundo valor de porcentagem. No RGB, ele tem o valor de intensidade. Então, por exemplo, se eu quero que todos eles, que essa classe fique vermelha, eu teria que ter a intensidade máxima do vermelho aqui, que seria 255, e eu teria 0 para as outras camadas. Veja, a minha cor ficou vermelha. Eu tenho uma coloração aqui para a planície, que ela é 255 no vermelho, 255 no verde e 191 no azul, né? RGB é vermelho, verde e azul. Então ele ficou numa tonalidade aqui que lembra um pouco areia, né? Ok. Então eu tenho lá a coloração para as planícies. Aí eu poderia fazer a modificação para cada uma das cores aqui individualmente. Então, como o nosso tempo ele é meio curto, eu vou escolher só algum sistema aqui que ele deixe as cores bem diferenciadas.
Tá, eu vou deixar assim, mas aqui a gente teria que fazer uma escolha de cor mais adequada, né? Por exemplo, ó, tem uma falha grave aqui que os corpos d'água eles estão aparecendo como vermelho, né? Eu tinha mudado e depois eu acabei mudando novamente. E o meu terceiro planalto aqui voltou a aparecer 2 vezes, né? Então eu vou mesclar de novo essas classes. Ok. Tá, agora uma classificação que ficou um pouco melhor, né? Ainda dava para melhorar um pouco mais, mas eu quero chegar até o final do mapeamento, né? Que a gente consiga exportar aqui no final uma planta. Então vejam, esse mapa, se eu quisesse representar a compartimentação do relevo, ele tem um problema, porque ele tem as subunidades aqui. Para mim excluir essas subunidades, eu tenho uma ferramenta aqui em geoprocessamento, que é a ferramenta de dissolver. Só que para dissolver eu tenho que ter todos os elementos que fazem parte aqui do segundo planalto. Como que eu faço isso? Eu vou lá na tabela de atributos e eu vou aqui mostrar as feições, vou filtrar pelo campo morfoescultura. Aí eu coloco lá segundo Paranaense. Então agora ele apareceu para mim aqui todos esses polígonos ali que fazem parte do segundo planalto paranaense. Seleciono, vejam, ele selecionou todo o campo ali que corresponde ao segundo planalto. Clico com o botão direito aqui e mando esse dado. Salvar as feições selecionadas como? Então, shapefile, coloco lá o nome do arquivo, segundo planalto paranaense, e mando salvar ele lá na minha pasta. Eu vou fazer aqui com qualquer nome, só para que vocês vejam como que ele fica. Então, veja, agora ele apareceu aqui, esse campo que cobriu toda a área, mas essas linhas ainda estão aparecendo. Então, eu venho lá em vetor, geoprocessamento, e faço o processo aqui de dissolver. Eu não vou fazer ele porque ele acaba que eu estou usando a conexão com a internet, então ele vai acabar podendo dar um problema de travar aqui, né, de dar um bug. Então eu vou deixar isso mais para que vocês façam quando forem trabalhar, mas seria ideal fazer isso de unificar essas linhas, né? Aí eu teria um polígono único para representar todos os segmentos. Eu vou remover ele daqui, porque senão depois, lá no final, ele vai dar problema na hora de fazer o mapeamento. Agora, a gente feita essa parte, a gente poderia partir para finalização do mapa. Eu tenho a compartimentação do relevo, eu posso, aqui eu tenho, ó, selecionar todos, e aqui para tirar a seleção ou selecionar um polígono aqui individualmente. Então, essas caixinhas aqui são todas para fazer esse processo de seleção. Então, para fazer o layout, eu tenho que vir aqui, novo, no projeto, novo layout, mapa, os compartimentos morfoesculturais. Então, ele criou o projeto. Se eu quisesse alterar aqui o tamanho da folha, configurar página, eu geralmente ter uma impressora virtual instalada aqui no meu computador, ou tem que ter uma impressora que ela vai imprimir em outros tamanhos de folha. Então, eu poderia mudar ele aqui para 3, mas a gente vai fazer ele no tamanho A4 mesmo. O mapa do Paraná ele vai ficar bom representado em paisagem. As margens aqui, como eu comentei, a gente deixa ela zerada e trabalha com as guias. Então, a gente vai colocar aqui uma série de guias, tomando alguns cuidados com as margens. Então, eu clico aqui em cima e eu puxo em cima da folha aqui para que a linha fique. Se eu puxar a linha aqui fora no cinza, ela desaparece. Se eu quiser que essa linha aqui saia, eu posso segurar ela aqui e soltar no cinza. Então, eu vou colocar uma guia aqui das margens, uma outra guia para mim colocar o título, aí mais uma guia aqui embaixo da outra margem, e mais uma guia, essa outra guia, para que eu faça aqui uma margem para mim fazer a legenda, né?
Então, vejam, a gente vai fazer um tipo de mapeamento aqui que ele está no A4, e a gente vai ver que eu vou acabar colocando a legenda em alguns cantos, tentando ocupar o máximo da folha. Isso indica que talvez o mapeamento fosse melhor numa folha maior, A3 ou outro tipo, para representar o estado do Paraná, né? Porque a escala vai ficar bem reduzida. Então, aqui para as linhas de guia, eu tenho aqui então a primeira linha pela norma da BNT seria 7 milímetros. Aí a gente vai deixar para o título aqui 15, vamos ver se dá, eu acho que 15 dá. Aí na margem lá embaixo eu vou deixar com 18 centímetros. E a outra margem inferior deixa eu me lembrar aqui qual que é o valor, 203. Isso, então eu tenho aqui posicionado as minhas linhas, onde vai o título, e a linha aqui onde eu vou fazer uma legenda. Geralmente a legenda ela vem aqui no lado direito, né? Mas como é uma folha 4, eu estou tentando ocupar o máximo possível o espaço. Então eu vou acabar colocando um pedaço da legenda aqui e outras informações nessa linha horizontal mais embaixo. Aí na margem, nas margens verticais, eu vou colocar aqui nessa margem da esquerda 25 e na próxima margem do canto direito 290 para ela ficar com 7 milímetros. Aí eu posso colocar já o título. Aqui em adicionar item, essa barra de adicionar item, todos esses itens estão aqui do lado esquerdo. Então, se eu quero adicionar o texto, ele está aqui, né, que é adicionar um rótulo. Como eu já fiz essas margens, eu posso posicionar ele exatamente sobre essas linhas guias que foi colocado anteriormente. Então, essa ferramenta aqui de seleção, ela seleciona o item. Então, ele selecionou esse item, que é o item do texto, eu posso vir nas propriedades dele e fazer as alterações. Mapa de compartimentos morfoesculturais do Paraná. Então, vejam, esse título, ele é um elemento importante no mapa, mas se ele está no corpo do texto, tem que tomar cuidado que às vezes não precisa pôr o título aqui, ele vai aparecer na nota de rodapé, na nota de título, né, dependendo lá da norma da ABNT. Se esse mapa ele tiver avulso, é importante que ele tenha um título aqui para mim saber do que se trata. Eu posso alterar aqui a fonte, vou colocar uma fonte 16, e vou deixar ela em negrito. Né? Fonte, configurar aqui o formato, negrito, vamos alterar ela para uma fonte conhecida, que é a mais utilizada, né, Arial. Aqui, Arial, ok. Tá, então ainda poderia melhorar ele e deixar ele aqui, alinhamento horizontal, no centro. Então o meu título, ele já está resolvido. Agora eu tenho espaço aqui para mim colocar um mapa. Então eu venho aqui no compositor de mapas, adicionar um novo mapa no compositor. Clico aqui no cantinho e continuo segurando ele vou arrastando até chegar no outro canto. Então aqui, nessas ferramentas, essa ferramenta aqui vai mover o conteúdo. Então eu posso mover o que está no interior do mapa. Se eu quiser aumentar o zoom, eu posso rolar aqui o scroll. O scroll é aquele botão que tem no meio do mouse. Então ele amplia e diminui o zoom. Mas eu vou ter que ajustar ele de acordo com a escala, porque eu não posso deixar uma escala com um valor quebrado, assim, né, um valor de difícil cálculo. Então a gente vai deixar um valor aqui que seja um valor redondo, né? 3 milhões. 3 milhões ele ficou razoável, né? Aí eu posso arrastar ele aqui, posicionar um pouco melhor, e eu vou partir agora para colocar as linhas de guia, né? As linhas de coordenadas. Então eu venho lá nas propriedades do item, deixa eu ver quais são os itens, aqui eu vou selecionar o item
do mapa, do item. E aqui ele tem uma opção que são grades. Eu vou criar uma nova grade, clico 2 vezes para renomear ela e colocar malha e coordenadas. Então eu criei lá uma nova malha de coordenadas e eu vou modificar essa malha. Então ela pode ser uma grade sólida, só com marcadores, com cruzinhas. Por enquanto eu vou deixar ela sólida aqui, depois eu modifico para vocês verem. Uma grande vantagem aqui do QGIS é que aqui eu posso alterar o sistema de coordenadas se eu quiser, mas a gente vai trabalhar com o sistema UTM, da zona 22 Sul, né, que é a região aqui do estado do Paraná. Então, alterado, vou manter as unidades do mar, coordenadas UTM, ele é métrico. Então, eu vou criar aqui um intervalo das grades, no estado do Paraná, de mais ou menos uns 100 quilômetros, 100 mil. Ficou razoável, né? Então, essa distância é o intervalo de cada uma das coordenadas, né? Tá, se eu achar que essa grade está poluindo muito aqui, eu poderia até mudar um pouco a cor dela, deixar com uma cor um pouco mais suave, ou colocar ela como uma linha que tenha só os marcadores, apenas as molduras e as anotações. Então aí ele não vai ficar com aquelas linhas e eu vou colocar só as coordenadas no canto, né? É bom a gente colocar uma moldura, então ele está ali sem moldura, porque a moldura é o que vai envolver essa malha de coordenadas. Então, uma moldura, linhas da borda. Se eu quiser, eu posso alterar aqui a coloração, e aí a gente vai partir para colocar o valor dessas coordenadas. Então, desenhar as coordenadas. Vejam, elas estão aparecendo aqui, e algumas estão fora do mapa, né? Eu posso alterar isso. Então, ó, o formato que eu posso escolher, decimal, como é um sistema de coordenadas métrico, mas poderia alterar. Coordenadas com graus em minutos segundos, com graus em minutos. Então tem uma série aqui de opções. Como é coordenada UTM, não faz sentido que ela esteja em graus, ela está em metros, então é decimal. Mostrar à esquerda, eu posso mostrar ou não, se eu quisesse eu poderia desabilitar aqui um dos lados, ou poderia habilitar somente latitude e tudo. Então eu vou deixar mostrando todos, só que em vez de deixar ele aqui na horizontal, eu vou deixar ele como vertical ascendente. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, né? Então na direita, ele está ali como horizontal, eu vou mudar para vertical e ascendente. Então vejam, ele melhorou. Por isso que é importante a gente colocar essas margens, né? Para que isso tenha um espaço depois para poder aparecer ali, né? Lá no topo, ele está em cima do meu título, né? Então eu poderia clicar aqui e arrastar ele um pouquinho para baixo. Aí, ficou melhor, ele encaixou. Então, com relação à grade de coordenadas, eu acho que está ótimo. Agora a gente poderia adicionar aqui a legenda. Então, veja, isso que eu falei, esse tamanho de folha, eu não tenho espaço aqui na direita para me colocar a legenda, porque se eu puxar tudo muito aqui para a esquerda, ele vai ficar um mapa muito pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aproveitar esse espaço livre aqui para que eu coloque a legenda. Eu posso adicionar ela aqui pela ferramenta lateral ou aqui pela barra de menus. Então, a gente vai adicionar ela aqui por essa ferramenta lateral. E aí, pronto, apareceu lá para mim a legenda. Eu posso colocar um título para ela. No caso aqui, eu vou colocar o título como legenda mesmo, né? E eu tenho um problema aqui, que o terceiro planalto ele está com o nome aqui muito comprido. Então, eu posso clicar em cima aqui e simplesmente alterar. Terceiro planalto para... Então, vejam, essas nomenclaturas aqui, logicamente, tem que seguir a padronização da língua portuguesa, né? Deveria estar aqui todo com letras maiúsculas, mas esse dado, como ele veio assim,
às vezes é importante eu pegar o dado anteriormente e editar ele, né? A gente viu que tinha problemas na tabela, tem problemas aqui com a nomenclatura. Eu queria editar um por um aqui, mas eu não vou fazer isso porque o nosso tempo é curto, né? Vai demorar um pouquinho para fazer. E eu tenho uma caixinha lá que ela está aparecendo ainda aqui, né? É aquela caixa que não tinha opções. Eu posso voltar lá no mapa e eliminar ela, né? Aqui, histologia. Aqui, está aparecendo, eu venho nesse sinal de menos, ele vai tirar essa caixinha ali que estava sobrando. Agora eu posso voltar lá para o mapeamento, ele atualizou aqui automático. Se eu quiser, eu posso colocar uma moldura, né? Se eu correr aqui para baixo, ele tem várias opções aqui, para formatar o texto, para criar várias colunas. Eu poderia separar ele aqui em mais do que uma coluna, né? Deixa eu voltar aqui nas propriedades, tem que marcar aqui a opção de equalizar a coluna, dividir a camada, mas a gente vai deixar ele com uma única coluna. Se eu quisesse colocar ele aqui embaixo, eu teria que separar ele, cada quadrinho desse, numa coluna diferente. Então veja, eu consegui ocupar aqui um desses espaços, e eu posso colocar, que eu ia colocar uma moldura, né? Aqui, marcar a moldura. Então ele tem uma série de opções aqui, que é a formatação básica, né, de edição de texto, edição de figuras. O que está faltando nesse mapa agora é a escala, então eu poderia inclusive até colocar essa escala aqui, mas como eu destinei aqui um espaço para ela, eu vou colocar a escala aqui embaixo. Então, inserir a escala. Então eu puxo ela aqui, ela vai mais ou menos fazer o tamanho da figura. Vejam, ela tá ali com 2 barras, né? Era ideal que ela tivesse no mínimo 3. Então eu vou colocar aqui na direita 3 segmentos. Poderia colocar segmentos para a esquerda, que geralmente ele tem aquele talão que é uma subdivisão aqui, mas eu vou deixar ele assim de uma maneira mais simplificada. Então ele está, posso alterar esses intervalos, ele está aqui com um multiplicador de 1 quilômetro, poderia colocar de 2, por exemplo. Então, isso é para facilitar a leitura, né? Então vamos deixar com 1 aqui mesmo, em quilômetros. Ok, então veja, toda essa formatação, essa apresentação do mapa, ela tem que seguir regras de apresentação para que o mapa ele não fique muito poluído e que ele consiga trazer essas informações de uma maneira que ela traga uma leitura clara. Está faltando aqui ainda colocar o norte, poderia colocar ele aqui. Então eu tenho lá o norte, e eu poderia colocar ainda aqui informações sobre o mapa, né? Então, se ele não é uma mera figura, ele é uma representação cartográfica, ele tem que ter um mínimo de informações, que são o sistema de coordenadas, o sistema de projeção, a fonte de onde foram tirados esses dados. Então, eu vou criar mais uma caixa de texto aqui, e a gente vai colocar ali, então, sistema de coordenadas, UTM, se fosse geográfica, seria o sistema de coordenadas geográficas, que foi o que a gente viu na aula anterior. Aqui, datum, que é a origem do sistema, que no caso aqui a gente está usando o Sirgas 2000. É importante colocar sempre o fuso 22, e também o hemisfério, que é o hemisfério sul. É a fonte desses dados, fonte ITCG, agora ele mudou, né? Não sei se ficou com 2, que ele englobou a parte da geologia, que era da Mineropar, então eu não lembro, ele tem uma mudança na sigla ali. Vou deixar como antigamente, ITCG, mas teria que verificá-la, né, para validar isso. Fonte dados do ITCG de 2019, e quem elaborou, né? Elaboração, organização, aí fica a critério, ou vai seguir aí alguma norma, né? Elaboração, o nome de quem
elaborou esse produto. Então, veja, eu poderia complementar aqui, colocar alguma mais alguma margem, algumas outras informações. Então, finalizado aqui o mapa, agora é uma questão de detalhamento, né, de colocar isso aqui mais organizado, colocar um quadro, uma moldura, para que as informações não fiquem soltas. Mas a gente tem todos os elementos que precisa, né, a gente tem o título, a gente tem a legenda, tem uma orientação, tem uma escala e tem a informação sobre os metadados, as informações básicas. Então, feito isso, a gente pode vir aqui em Layout e exportar como PDF. Mapa dos compartimentos morfoesculturais. Então, é importante manter o mesmo nome que foi colocado no título. Do Paraná. Então, como esse é um produto finalizado, eu vou salvar lá na pasta que a gente criou, da base cartográfica. Então, como eu não tenho aqui ainda uma pasta, eu vou criar uma pasta mapas. E à medida que eu for tendo vários mapas, eu posso até criar outras pastas dentro para fazer um agrupamento por temas, pelo trabalho que está sendo realizado, mas por enquanto eu vou deixar ela aqui solta, né? Então ele está perguntando se eu quero fazer algum tipo de edição aqui no PDF. Salvar. Então o PDF é bom quando eu vou imprimir, mas se eu quero anexar isso no texto, é melhor eu salvar ele aqui como imagem. Exportar como imagem, no formato aqui PNG, JPEG, com o mesmo nome, na mesma pasta, salvar. A resolução geralmente é o 300 dpi, que é a melhor para a quantidade de pontos por pixel, né? Na hora que você vai imprimir, se você coloca poucos pontos, ele vai ficar com uma resolução um pouco pior, né? O desenho não vai ficar tão nítido. Então ele salvou, eu vou lá na pasta só para a gente ver se ele deu certo. Então está finalizado o trabalho, o que a gente pode fazer é salvar ele, né? Então, para que depois, se eu precisar fazer alguma alteração, como ele está tudo organizado nas pastas que a gente criou da base cartográfica, os projetos estão todos em ordem, se eu salvar aqui o arquivo, depois se eu precisar fazer alguma edição, faltou alguma informação, ou eu quero mudar alguma coisa, eu tenho tudo organizado, fica rápido de mudar. Eu não preciso criar um projeto e começar tudo do zero. Então vamos lá na pasta só para ver se ele salvou. Documentos, minha base cartográfica, mapas, então estão lá meus mapas. Olha, apareceu aqui até a figura. Vamos ver aqui o PDF, se ele não deu nenhum tipo de problema. Ok, então ele apareceu aqui, o meu mapa. Vejam que ele tem aqui nas coordenadas .000. Lá naquelas edições anteriores, eu poderia tirar e colocar que eu quero só os valores inteiros e não deixar. Vai aparecendo esses detalhes. Mas o que é importante com relação ao mapeamento? Se você vai fazer isso, uma série de mapas, é importante que você adote uma padronização. Então, se você coloca a legenda aqui no canto superior direito, é importante que em todos os outros mapas ele tenha uma configuração parecida, né? E os mapas, eles fica mais fácil depois para fazer a leitura. Senão, cada hora a legenda está num lugar, o norte está em outro lugar. Então, como é todo um mapeamento de um mesmo lugar, é importante que ele tenha uma configuração padronizada. Agora a gente pode finalizar o projeto. Salvar. Acho que ele tem algumas. E o mapa ele foi finalizado. Então eu acho que seria isso. Que bom que a gente conseguiu chegar até o final, né? Hoje eu corri um pouquinho mais ali nos detalhes para a gente poder fazer a finalização do mapa. Então eu abro agora para perguntas, para quem quiser fazer algumas questões. Espero que tenha conseguido acompanhar, né? Tudo bem, Ricardo?
Oi, tudo bem? Olha, não tem nenhuma pergunta aqui no chat, a menos que alguém queira fazê-la ligando o microfone diretamente para você, o que é uma boa. Desinibe as pessoas que estão escondidas atrás da câmera fechada. E aí, pessoal, algum comentário, alguma questão para ser colocada? Gilson Cruz, abra a conversa aí para motivar os alunos. Oi. Não tenho nenhuma, na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, Ricardo. Eu só queria comentar que uma das necessidades que a gente tem na climatologia é trabalhar com ferramentas do programa, muita gente fazer operações relacionadas com os dados de clima, né? Eu acabei pesquisando aí essa semana a questão do QGIS, porque existe algumas atividades que a gente desenvolve com o climatologia, que uma época era só no IDRIS, outra época era só no ArcGIS. Não eram todos os softwares que tinham as ferramentas necessárias. Eu verificando no QGIS, e uma das temáticas que eu trabalho com temperatura de superfície, que é extraída das imagens de satélite. Certo. Eu fui buscar como que eu poderia fazer, se eu conseguiria fazer isso no GIS, né? E de fato é possível. Só que não nesta versão. Pelo menos eu não achei o plugin para essa versão. Eu achei o plugin da temperatura de superfície para versões anteriores. Essa versão que a gente baixou aí é para versões, na verdade, essa plugin da temperatura de superfície, ele só vai ter até a versão 2.9, se não me engano. Eu baixei essa versão mais antiga e consegui trabalhar com temperatura de superfície. Interessante. Ele realmente acontece esse tipo de modificações, às vezes até algumas ferramentas que são plugins, elas são incorporadas ali no QGIS, e algumas outras acabam realmente saindo, então essas versões, tem que ver, às vezes uma versão mais antiga, ela é melhor realmente para trabalhar, até é melhor não trabalhar com a mais atual de todas, porque às vezes não vai ter o plugin, porque não deu tempo até deles desenvolverem, né? Mas eles têm desenvolvido uma série enorme de plugins, né? Mas eu até não sabia que o QGIS fazia isso, porque isso é mais uma aplicação de sensoriamento remoto, né? Ela é mais... não é tanto com SIG, né? Ele faz, eu até comparei, aí eu fui buscar a imagem para ver se o algoritmo se assemelhava com o algoritmo do ArcGIS, né? Eu fiz o mesmo processo que eu fiz no QGIS, eu fiz no ArcGIS. E os valores, ele faz os valores de temperatura de superfície que foram obtidos tanto no ArcGIS quanto no QGIS ficaram muito parecidos, não ficaram exatamente iguais, mas ficaram muito parecidos. Interessante, eu não sabia, né? Eu nunca usei essa aplicação. Então... É coisa bem específica da climatologia mesmo. Valeu. Obrigado, Gilson. O Jorge está fazendo uma pergunta, só que ficou assim, eu perdi o início, qual é a ferramenta que você usa para fazer esses mapas? Eu não sei se é o mapa que o Gilson estava se referindo ou se é o programa que você está usando. Jorge, pode fazer a pergunta para o professor diretamente, por favor? Só ligar seu microfone. Bom, eu não sei se ele vai fazer a questão, mas o aplicativo em si, a gente usou o QGIS como um software como um todo, né? Ele não tem uma aplicação específica, ele é a ferramenta mais básica, na verdade, do QGIS mesmo, né?
Ele está perguntando ali como que liga o microfone. Ele tem ali um microfone que aparece, né? Clique em cima da tela, vai aparecer um microfone e uma câmera. Clique em cima do microfone que abre para você. Não, eu acho que ele não conseguiu. Está trabalhando com o QGIS, né, na versão 3.10 dele, e as aplicações que a gente utilizou estão todas incorporadas no software, né, não tem nenhum plugin, nenhuma ferramenta específica. Né? Então, deixa eu fazer uma... No caso, deixa eu só complementar, Lígia. No caso do que eu estava comentando, então é um plugin à parte, né, que tem que baixar a parte, fazer um download, parte desse download do QGIS. Esse plugin, o nome dele é temperatura de superfície. O nome do... Qual a versão que aparece, Gilson? Em qual a versão que aparece esse plugin? Você lembra? Ele está disponível para utilizar da versão 2.1 até a versão 2.9. Deixa eu fazer uma perguntinha assim, bem básica, né? Como a gente gosta de relevo. Você tem como fazer um perfil topográfico, por exemplo, naquele mapa que você usou do Paraná? Fazer um perfil longitudinal leste-oeste? Qual é o nível de certeza ou de correlação? Eu sei que depende muito da escala, mas só para ilustrar. No ArcGIS, que eu já fiz isso, no QGIS eu nunca cheguei a fazer um perfil ainda, né? Eu estou também migrando, né, para essa plataforma, mas no ArcGIS que a gente fazia, ele ficava como um gráfico, assim, não era uma opção muito boa de se fazer, né? Até uma questão interessante para ver se existe algum plugin, alguma coisa que melhore, porque no ArcGIS mesmo, na versão 9.3, ele não ficava um perfil muito legal. A gente tinha que trabalhar mais no ArcScene, que era com uma modelagem 3D, uma visualização 3D que ficava melhor. A gente conseguia ver até o caimento do relevo, por exemplo, na região do Balsa Nova, mas o perfil mesmo em si, ele não era uma representação muito boa. Eu faço essa observação porque você tem uma série de formas, né, de mecanismos de fazer perfil topográfico ou perfil geológico, geomorfológico, mas normalmente esses que a gente pega no Google e os alunos às vezes mandam para a gente nos trabalhos, eles não têm uma representatividade, né? Então, eles trabalham com escalas muito diversas e com generalizações muito amplas. Né? Então, só para lembrar, porque às vezes as pessoas acham, não, está correto porque eu estou usando um software de geoprocessamento, mas é isso. Eu acho que o perfil em si tem que ter um cuidado, tem que usar uma ferramenta que seja adequada para isso. Geralmente tem ferramentas mais na topografia, né, que fazem esse tipo de representação. Tem outros softwares. Né? Karen, você está por aí? Quer dar algum recado para os alunos? Oi, Lígia, tudo bem? Nós estamos com 64 pessoas, participantes. Não, se você tem algum comentário, alguma coisa sobre o trabalho... Eu queria perguntar para o professor Ricardo, que é uma dúvida que eu sempre tenho, com relação à questão do datum e com relação à questão da posição do norte magnético. A gente precisa colocar isso no mapa? Quando nós nos apoiamos, por exemplo, nos dados aí da Mineropar, a gente precisa também colocar esses elementos no mapa? É necessário? Com relação ao datum, essa informação a gente tem que geralmente pesquisar no site. O que acontece é que geralmente os dados do ITCG eles estão em SAD 69 ainda,
só a representação dos municípios, que eles estão sempre atualizando em CIRGAS 2000, mas geralmente tem que tomar cuidado porque está em SAD 69, então tem que olhar lá, geralmente, quando vai fazer o download, ele tem uma descrição lá do formato desses dados, que é o que a gente chama de metadados. Com relação ao norte magnético, ele não tem representação do norte magnético, porque na coordenada UTM, por exemplo, ele tem o norte que apresenta ali, que é o norte de quadrículo, né? Então, como eu coloquei o norte ali, a gente vê que essas linhas de quadrícula são as mesmas linhas que aparecem no norte. Então, na verdade, quando a coordenada é UTM e tem uma malha de quadrículas, nem precisaria colocar o norte. Agora, se a gente está trabalhando com georreferenciamento, por exemplo, de imóveis rurais, a gente tem um fator de escala que ele dá uma certa distorção no mapa. Então, aí eu precisaria colocar 3 nortes, né? Mas para o mapeamento em geral, só aquele nortezinho indicando ali não tem problema, porque quando é uma projeção que é um fuso, geralmente ele está orientado para o norte, né? A não ser que ele tem uma opção ali que é rotacionar o mapa. Às vezes o mapa de uma área urbana, por exemplo, de um loteamento, às vezes para ele encaixar melhor eu posso rotacionar ele, né? Aí eu tenho que tomar cuidado para colocar o norte na mesma direção. Às vezes eu rodo o mapa ali e coloco o norte para cima, então isso pode dar problema. Às vezes, quando vai mexer na orientação do mapa em si, mas no geral não precisa, só em trabalho muito específico, né? A norma do IBGE antigamente pedia do INCRA, né, para imóveis rurais, mas hoje em dia você coloca tudo na plataforma deles, é tudo digital, então não tem muito problema. Pode colocar aquele norte ali que já é suficiente. Uhum. E no caso das coordenadas geográficas, daí a gente tem que colocar, eu entendi, na UTM não é necessário, mas e se eu utilizar a coordenada geográfica, eu tenho que colocar? Aí o norte que vai aparecer ali é o norte verdadeiro, né? Se for usar no campo com uma bússola, aí tem que calcular a declinação magnética, mas é a hora que você está utilizando a bússola, né? Tá, entendi. Uhum. Ricardo, nós temos uma visita da Fabeliz, eu acho que ela poderia dar uma conversadinha com a gente a respeito disso, já que ela trabalha com cartografia, com relação às representações cartográficas de forma mais genérica. Hein, Fabeliz? Fala com a gente. Boa noite, filha. Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Bem também. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo. Estou aqui acompanhando o teu trabalho e eu acho que foi, assim, muito, muito valoroso, né? Eu perdi apenas a segunda, não pude acompanhar, mas traz bastante informação, porque eu acho que os alunos, eles entram, principalmente lá no primeiro ano, eu vejo que eles têm muita ânsia por fazer mapa, né? Eles acham, assim, da disciplina de cartografia, que a gente vai acabar trabalhando o mapa e a gente acaba trabalhando muito a questão conceitual, né, para ajudá-los a compreender mesmo a leitura do mapa, uma aproximação primeira ali com a cartografia, e não dá tempo, né, da gente trabalhar, por exemplo, os programas para fazer, né. Então, acredito que foi muito primoroso o teu trabalho e eu parabenizo por isso. Já aproveito para convidar o pessoal para a live sobre cartografia e Covid daqui a uns dias. É isso que eu ia chamar atenção a isso. E o pessoal que está no primeiro ano, tem aqui alguns colegas, lembrem-se que a cartografia que vocês aprendem com a professora Fabeliz, vocês vão usar muito lá em geomorfologia depois, né? A gente vai pegar as cartas topográficas e vai trabalhar de forma analógica, não ainda em forma digital, mas é muito importante, todas essas informações que o Ricardo está passando, é uma ajuda imensa para a gente entender a evolução do relevo em geomorfologia, mesmo que seja só com 68 horas na licenciatura. O bacharelado leva vantagem, né? Tem mais um tempinho para trabalhar a geomorfologia, mas há uma certa interdependência, né? Assim como climatologia também, a gente está sempre buscando climatologia. As disciplinas na geografia, elas têm sempre um link com aquelas que já foram trabalhadas ou as que virão posterior ao semestre que está se trabalhando. Tá bom? Obrigada, Fabeliz. Tá?
E saiba que a gente está aí, né? Essa questão do perfil é muito importante, porque a gente tem que trabalhar com perfil em geomorfologia, principalmente porque nós trabalhamos numa escala local. Então, a gente trabalha topograficamente, né? Então, questões de escala, interpolação de pontos, essa coisa toda interessante. Ricardo, deixo com você, agradecendo a todos que participaram até agora, e gostaria de ouvir os colegas, os alunos que estão participando aí, pelo menos se manifestando, qual foi o nível de compreensão, não só escrevendo no chat, mas abram o microfone e conversem com a gente, tá? Tem gente entrando agora. Pessoal, então, eu espero que vocês tenham conseguido aí assimilar, eu sei que não é fácil, né, e às vezes está olhando na tela do celular, hoje eu fiquei com essa preocupação, falei, nossa, mas quem está olhando na tela do celular, não sei se está enxergando aquelas abazinhas pequenas lá, né, mas a gente criou esse canal de comunicação ali no YouTube, e no final tem uma lista de questões para vocês responderem, mas eu me disponho a, depois que vocês fizerem essas respostas, eu posso ir lá no YouTube e comentar sobre essas questões, né, responder elas lá, passo a passo, tirar as dúvidas. Eu acho que é importante a gente tentar finalizar bem esse trabalho. Foi bom que hoje a gente conseguiu chegar até o mapa final, né? Eu tive que dar uma encurtada ali para acelerar, mas espero que não tenha prejudicado muito ali o entendimento. Mas seria isso. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Ricardo, nós agradecemos a você pelo empenho, pelo sempre bom trabalho que você faz. Agradecemos a presença dos alunos, dos professores que nos acompanham, e lembrando que o nosso curso continua até o final do mês. Amanhã, ele tem um destino mais direcionado à licenciatura, mas nós continuamos no dia 24, com debates com parte de geografia humana, né, os sistemas de indicadores de mensuração e monitoramento de serviços urbanos. No dia 26, a gente tem Geografia do Paraná, com a professora Akari e o professor Paulo Moro. Dia 26, que é o dia do professor de Geografia, nós vamos fazer a seleção da logomarca. Então, por favor, R$200 cai bem no bolso, vamos trabalhar, vamos nos empenhar. Agora, sabendo mexer com o geoprocessamento, quem sabe vocês usam essa ferramenta para fazer um bom trabalho aí para a gente. E no dia 30, a gente tem o concurso de geofotos. Depois, no mês de julho, a gente continua. Obrigada a todos, boa noite, deixo com a Karen para fazer o encerramento.